Tem uma frase na Arte da Guerra, no livro Arte da Guerra, que o escritor ele ensina, para você derrotar o seu inimigo, você tem que deixar uma rota de fuga para ele, porque se você não deixar essa rota de fuga, ele vai lutar até a morte. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem mais como escapar desse momento. Então, se você encurrala o inimigo e deixa ele sem uma rota de fuga, ele vai lutar com a sua própria vida. Essa história, a gente pode também aplicar ela numa história muito conhecida do livro dos Reis, capítulo 19 e versículo 19 tem a história do profeta Eliseu. E o Eliseu tem uma coisa muito interessante no seu chamado, porque assim que ele é chamado pelo profeta Elias, ele toma uma atitude drástica e que reflete muito no seu ministério. Qual que é a atitude de Eliseu? Eliseu, assim que o profeta chega para ele e chama, ele vai lá, pega e vai queimar a sua junta de boi e as suas ferramentas de trabalho. E qual que é o simbolismo disso? Queimar a sua junta de bois e as suas ferramentas de trabalho. O simbolismo que ele traz é muito interessante. Por quê? Quando ele queima, ele está dando a entender assim, ó, a partir daqui, eu não vou voltar mais para cá, eu não tenho mais motivo de voltar aqui. Tudo que me prendia nessa vida que eu levava não existe mais. E esse compromisso, quando Eliseu faz, está dizendo assim ao profeta Elias, olha, o meu compromisso novo é com você agora. Quando a gente vê essa história, a gente pensa, fala assim, mas como assim Eliseu fez isso? Qual que é a vantagem que ele teve? A vantagem de não ter uma segunda opção. Quando na sua vida você não tem uma segunda opção, você consegue focar mais, porque você sabe que só ali está seu resultado. Só ali você está confiando que a sua força, é como se você focasse a sua força só naquele ponto. Não, a minha força está focada, a minha mente está focada, a minha vida está focada somente no meu ministério. Por isso que ele foi lá e queimou as coisas. Falou, um simbolismo dizendo, olha, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais ter essas opções. A única opção que eu tenho é o meu ministério com Elias. E para você ver como isso é tão forte, quando a gente olha na Bíblia, a gente vai ver que Pedro conheceu Jesus, andou com Jesus, viu milagres com Jesus, chegou até a andar sobre as águas quando estava com Jesus, e quando ele se viu numa situação onde que Jesus não estava mais com ele, o que ele fez? Ele voltou para a pesca. Por quê? Porque ele não tinha queimado os seus barcos, ele não tinha abandonado tudo. Então, quando você tem uma opção, uma rota de fuga, tenha certeza, se tiver difícil a sua situação, você vai fugir do seu propósito para essa rota de fuga. Porque essa rota de fuga sempre aparenta ser o quê? Melhor. Porque ela fala, não está dando certo, o meu ministério não está dando certo, o meu chamado não está dando certo, o meu propósito que eu imaginei na vida não está dando certo da minha empresa, o que eu vou fazer? Eu vou para a minha rota de fuga, eu vou para a segunda rota, sempre imaginando que essa rota é melhor, que nem o caso de Eliseu. A vida no campo de Eliseu não tinha o mesmo, entre aspas, o mesmo glamour de um profeta. Ele tinha uma vida medíocre, uma vida onde que ele tinha o seu comer, o seu vestir, ele tinha uma qualidade de vida baixa, mas tinha, aquilo dava segurança para ele. Então, se ele não tivesse queimado os seus bois e as suas ferramentas de trabalho, provavelmente na hora que ele tivesse sentido a necessidade, o seu trabalho muito ruim, falar, não dá mais para ser profeta, eu vou voltar. Então, qual que é a lição que eu quero te oferecer hoje, para você repensar? Foca no seu ministério, foca no seu propósito. E as outras coisas, queime os barcos, queime as naus, queime as pontes. Para quê? Para você não ter mais a roda de fuga, para você concentrar toda a sua energia naquele propósito que Deus colocou no seu coração. Isso é um ato de fé, é um ato de falar assim, olha, eu confio no que eu planejei, eu confio no chamado que Deus me deu, eu confio em todas as coisas que eu escutei, eu confio na voz que eu escutei. E aí quando você tem essa convicção, essa confiança, Deus vê esse ato de fé e te abençoa. Eu queria convidar você a fazer uma lista
aí no seu coração de quais são os segundos planos, as segundas rotas. Talvez você tenha uma rota dessa no casamento, talvez você tenha uma rota dessa no seu emprego, que você fala assim, se não der certo, eu tenho uma porta para onde fugir. E isso tira suas forças, porque toda hora que você se vê acuado, você vai fugir por esse caminho. Gente, fique com Deus, não se esqueça de curtir, compartilhar e também clicar aí no sininho para quando chegar os vídeos novos você ver também. Deus abençoe, comente também aqui nos comentários, fale alguma coisa que você acha e Deus te abençoe. Até mais.